pegando no pé do ICL? Ou não, eles estão fingindo mesmo? Estão fingindo que não é com eles? Já pensou? Ó, Juca Kfouri atacando o Jones Manuel, cara. Olha lá. Juca Kfouri atacando o Jones Manuel no podcast Futeboteco. Olha o nível que chegou, olha o nível que chegou a parada, velho. Em ganhar até R$100 de Não, bônus na sem tua bet. primeira Pô, aposta? bet não, É isso bet que a não, pelo amor KTO... de Deus. Que tomou muito conta do nosso campo assim progressista, que foi a discussão ali envolvendo o César Calejon e o Jones, né? Falando sobre até que ponto esse governo tem que ser criticado por nós da esquerda, uma vez que não tem nenhum ou outro partido que se coloque de maneira pragmática, de fato, com chance de vencer algo em termos macro, né? O grande problema desse raciocínio não é nem assim, mano, esse raciocínio é uma merda, coisa e tal, eu vou descartar. Não é nem isso. É assim, as pessoas têm direito de ter esse raciocínio. As pessoas têm direito e as pessoas têm que ser respeitadas pelo seu direito, porque, mano, é a partir do momento que as pessoas saem daquilo. Então, assim, mano, o governo Lula é um governo de esquerda, não é o ideal, coisa do tipo, mas ainda eu vou tentar preservar aquilo. Mano, as pessoas podem ter direito a isso, tá? O que as pessoas não entendem, acaba desrespeitando e passando por cima dos outros, né? Passando de todos os limites, como é o caso do Calejon com o negócio de Corolla, quando ele fez com o Jones, é assim. E eu não sei se é o caso do Jones, mas no caso é o meu caso e acho que muita gente aqui no chat se identifica com isso. Nós não enxergamos mais o PT como parte do nosso campo. Não enxerga mais. Não enxerga mais. Então, assim, e as pessoas precisam respeitar isso, porque a gente não tá falando isso jogando coisa pro alto. A gente tá falando com base, com dados, com histórico, a gente tá falando disso. Sabe? Então, assim, tenta entender, tenta conversar igual gente. Sabe? Tenta atacar, a ver o mérito e parar de bater no carteiro, porque é sempre isso. Quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, as pessoas vêm e batem em nós, no carteiro. Bicho, escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Pondera o que eu tô falando. Veja que se o argumento que eu tô dando usando não faz sentido ou não. Tenta entender a perspectiva. Faça o mínimo de exercício de empatia. Sabe? Pra poder conversar. Senão a gente não vai sair do nada. A gente não vai conseguir caminhar. Sabe, sendo um elemento tão primordial para o início da conversa, ele já é antagônico. Senão a gente não vai ficar discutindo mérito nunca. E aí, assim, o Jones defende, por exemplo, que esse governo é um governo de centro-direita, neoliberal, alguma coisa meio que assim. Rodolfo, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho o seguinte, quer dizer, criticar vale, nosso papel é tentar levar o governo o mais possível para as causas populares, tendo a compreensão de que é muito fácil falar daqui de fora sem ter que controlar um Congresso hostil, que a história do Brasil já demonstrou. As pamparras derruba presidente que, de alguma maneira... Mas esse é o ponto, meu amigo. Esse é o ponto, meu amigo. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que no Brasil, para você fazer as coisas precisa ser feito, vai ter forças antagônicas, tentando derrubar, tentando não deixar passar, coisa e tal. Esse é o jogo, esse é o mistério. Então, a partir do momento que a pessoa fala assim, mano, deixa eu tentar ir lá fazer. Pô, a pessoa vai lá, a pessoa não tenta fazer. Não tenta, a pessoa chega lá, mas é difícil, hein? É difícil, mas você tá tentando? Não, não tô tentando, não. Muito pelo contrário, eu tô empoderando essas forças. Com orçamento secreto, eu tô empoderando. Dando cargos, cada vez mais cargos, mas deixando as pessoas subirem dentro dessa escala política. Tá empoderando cada vez mais essas forças. Aí você fala assim, meu bicho, o que você tá fazendo aí, cara? Você não foi pra arrumar? Você tá empoderando, aí você começa a observar e fala assim, caraca, bicho, esse cara, essa turma, na verdade, ele tava aqui já enganando nós aqui de antes. É de antes que ele tava, né? Ele subiu lá, eu tomei o golpe, foi antes. Não é agora, quando o cara chegou lá, o cara se corrompeu, coisa do tipo. Não, o cara já tá vindo a maldade de antes. Ele já tá nessa de antes, já. O ofende. E a nossa elite
Essa é a história do Brasil. Assim fez com Getúlio, assim fez com Jango. Então, olha lá, tá vendo? Então é assim, então, Juca Kfouri. Deixa o jeito que tá, fica todo mundo vivendo numa mediocridade, fica todo mundo vivendo de pobrismo. É isso. Eu, com 34 anos, eu não posso sonhar em ter um país decente, eu não posso sonhar em ter uma renda que seja digna, eu não posso sonhar em ter umas condições de viver num país digno, eu não posso. E assim, uma coisa que a galera, eu tava reparando no Ron Kagler também falando, é que a galera não se liga, mas nessa merda aí vale o tal do não é o tal do lugar de fala, mas assim, pro Juca Kfouri, entendeu? É fácil pra ele pensar nisso, porque ele já vive numa classe média, né? Uma classe média alta, o cara já recebe bem, ele já tem um acesso à saúde, ele tem acesso a uma educação, ele tem acesso a um restaurante bom, ele tem acesso às condições, à tecnologia, coisa do tipo. Então, pra ele é fácil esse sistema lento do Lula, essas migalhas caindo, coisa do tipo. Pra ele é fácil, porque ele não necessita daquilo, ele não precisa daquilo, ele não tem empatia, entendeu? Ele não consegue pensar um sonho de um país muito melhor do que ele já vive, sabe? Agora, pra gente que tá aqui, sonhar um país decente, pô, eu queria um país que funcionasse, cara. Sabe? Eu queria um país onde não fosse difícil ter acesso às coisas, sabe? Que não fosse difícil você ter uma renda que seja digna pra poder você tomar sua cerveja, comer seu churrasquinho de final de semana, sabe? Ter acesso, pô, eu queria um lugar legal, uma coisa tecnológica, eu queria, sabe, ter um emprego bacana, eu queria trabalhar numa escala que seja decente. Sabe? Quando você começa a falar assim, gente, eu tô sonhando com isso, eu tô sonhando com isso como brasileiro, e o governo que tá aí não tá me entregando isso, não tem nem perspectiva de ir pra isso. Ah, mas não pode criticar o governo porque ele tá fazendo o que pode. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Como assim eu não posso sonhar? Como assim eu não posso cobrar o governo que vá pra um lugar onde eu sonho? Onde eu imagino? Como é que vai ficar nisso? Essa gente tá aí 20 anos e não vai, o negócio não vai. O negócio não tem perspectiva nenhuma de melhora, a ponto de ser significante. Nada do que eu sonho vai chegar perto um dia, nada. Eu vou sempre ser acostumado a ficar nessa mediocridade, sempre ficar nesse, que é o que a gente chama de pobrismo, sempre. Sabe? É proibido um jovem no Brasil sonhar, é proibido um jovem no Brasil sonhar. E cobrar o governo para que o sonho, a trilha para o sonho se realize, é proibido. Porque senão você é um golpista, porque senão você é um fascista, porque você não está enfraquecendo o governo, é proibido. Então, quer dizer, o Juca Kfouri vive como um rei dentro do Brasil. O Lula vive como um rei. A esposa do Lula vive como uma rainha. Os cabeças do PT, o ministro, vive tudo como um rei dentro do país. Aí eu pobre, quero sonhar, eu não posso sonhar, porque esses reis, senão eu vou, de alguma forma, deixar esses reis mais fracos, desempoderar esses reis que habitam por aí. Sabe, gente? Que conversa é essa, cara? Que conversa é essa? O Juca Kfouri tem o quê? 60 e poucos anos, 70 anos, com um papo desse pra juventude? Tem coisa mais despolitizante disso? É acabar com o sonho da pessoa, cara. Isso é acabar com o sonho da juventude, isso é acabar com o sonho do brasileirinho, cara. Assim fez com a Dilma. Não, na moral, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Lula é um equilibrista. Se você não for capaz de olhar... O Lula é o coitado e eu não. Eu critico ele e sou o culpado. O Lula é um coitado. Para ele... Pelo amor de Deus, gente. Que sentido faz isso, cara? Não precisa perguntar pro Trajano nem pra mim o que a gente acha dele ter substituído a Ana Moser pelo Fufuca. Não precisa perguntar também pra ele, porque ele não vai te responder. Não pode. Ele vai te olhar. Vai dizer, muito amigo você. Não. Hã? Você acha que eu fiz sorridente? Eu queria entregar o Ministério do Esporte para o Centrão. Agora, o Calejón foi, digamos, pouco educado na discussão, errou, pediu desculpas. Eu acho também. Pediu desculpas. Ele nem pediu desculpa. O Calejón nem pediu desculpa. Não pediu desculpa dele, nem fala o nome do Jones Manuel, porque se você pede desculpa, você pede desculpa pra alguém. Você pede desculpa pra alguém. Vai lá ver o pedido de desculpa do Calejón. Em nenhum momento ele fala, eu queria pedir desculpa pro Jones Manuel. Ele não fala isso. O cara não fala isso. O que só reforça a atitude escrota dele. Porque a atitude escrota dele naquele momento foi tirar o Jones Manuel pra nada, pra lixo, pra um Zé Ninguém. Foi esse. Ele saiu lá, ele entrou naquela conversa pra tirar o outro de bosta.
De Zé Ninguém. E na hora que ele foi pedir desculpa, ele se comportou como se o outro fosse realmente um bosta, um Zé Ninguém. Porque nem capaz de falar o nome do cara ele foi. Então pedir desculpa dele foi só pior do que a atitude dele. Mais covarde, mais canalha, mais cínica. Não deveria ter agido como agiu, mas eu acho que o Jones precisa de um pouco de lição do que foi a ditadura brasileira. Porque eu acho que ele não tem muita noção. Entendeu? Ele não entende muito que há um certo tipo de crítica que, neste momento, fazer publicamente é jogar pela desgraça do governo Lula. E chamar o Lula de centro-direita, né? Eu convido o Jones a comandar a Revolução Brasileira. Entendeu? O Edu Moreira teve até que intervir. Sim. É sempre isso, né? É sempre isso, cara. Tá vendo? É sempre desmerecendo os outros e o Lula é um coitado. É nós aqui, tá, gente? A gente que é pobre, a gente que acorda cedo e anseia por uma melhora no país, que cobre da classe política, independente de quem seja, que essa melhora aconteça, que os rumos do país sejam desenhados, coisas do tipo. A gente é os culpados, entendeu? O Lula é um coitado. O cara que vive como um rei durante 30 anos, o cara é um coitado. O cara é um coitado. A culpa não é dele, a culpa é minha. Porque realmente o Calejão foi educado. Foi. Mas naturar também o Jones é dó de leão, né? Isso. E aí, Porque ele tem que tomar cuidado de não parecer fazer o papel do provocador. Porque, da mesma maneira que existe provocador de direita, existe provocador de esquerda. sem dúvida. Entendeu? E aí tem que tomar cuidado. Ele é um cara bem formado, Caetano Veloso já andou apaixonado por ele, pelas ideias dele e tudo mais. Eu já prestei atenção muitas vezes nas coisas que ele tem a dizer. Os caras estão dizimando mesmo o cara, né? Os caras estão indo pra cima de tudo com o Jones, né? Os caras estão na campanha de difamar o cara mesmo, né? Mas acho que menos, meu filho, menos, porque o jogo é pesado. Falta mais entendimento do que é o Brasil hoje. Do que é o jogo que está sendo jogado nesse momento no Brasil. E aí, assim, quando a gente já trouxe aqui o Gaio Fato, que é também um declarado comunista, um cara que defende que seja feita uma revolução, que acha que nada vai ser feito na base da conversa, da democracia, etc., da política. Propõe pegar em armas, não? Então. É isso. E aí, cara... Acho que isso é uma utopia, Ju? Total, né? Felipe, outro dia, exatamente como o Trajano falou, só que com a juventude de 19 anos e não com a experiência de 78. Perde o Boulos, perde a Câmara. Minha neta vira-se para mim e fala, tem 19 anos, está estudando ciências sociais, e diz para mim assim, ô pai, vô, eu não sei, eu fico pensando, eu tô tão triste, tão angustiado, eu não sei se tem saída assim que não seja dando tiro. Eu falei, Lulu do céu, não faça isso que seu avô já fez, deu os burros na água. E não é dizer que eu quero desestimular porque eu fiz e deu errado, que ela vai fazer e dá errado, porque às vezes é uma questão de tempo. Então. Mas vocês acham que nós temos alguma condição de ganhar do Exército Brasileiro? Isso eu tive consciência num ponto na Avenida Paulista, esperando o cara com quem eu tinha um encontro. A galera pula da disputa política pra pegar em armas em 2 segundos. Tem tanta coisa no meio. Não, mas então, né? É que o Juca Kfouri, ele é o mais errado nessa história. Porque quem quer pegar em arma tá mais certo ainda. Porque, tipo assim, mano, do jeito que você... Não dá pra fazer o que precisa ser feito. Não pode cobrar o governo, senão o governo, né? Senão vocês começam a campanha de difamação. Não pode cobrar o Lula. Não pode cobrar o Lula. Ah, não pode. Tá bom, então. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar parado? Esperando ver o que acontece e tal? Esperando o bêbado equilibrista do Lula dar o jeito? É isso? Então vamos pegar arma pra tirar essa casta, coisa e tal, e pra ver se dá jeito. Não peguem arma, coisa e tal. Então, o Juca Kfouri, ele tá advogando que fica todo mundo parado. No marasmo, fica todo mundo no marasmo, no mar aberto, mano, marasmo, comendo solto, e espera a vontade de Alá. Espera a vontade de Jesus Cristo, entendeu? Fica esperando. Não sonha, não crê, entendeu? Não lute, faça nada, fique aí. Fique aí e espere que o painho Lula vai dar um jeito alguma hora, entendeu? Se ele não der o jeito, aí não sei. Aí a gente já marinou no marasmo. Olhando o começo da construção, eu nunca sei se é o do prédio da Fiesp ou do Banco de Tóquio.
Mas é um desses 2 prédios. E eu olhei para aquilo e falei, isto aqui nunca vai ser colônia de trabalhadores. Nós não temos a menor chance de ganhar. Marighella já tinha morrido, Joaquim Câmara Ferreira já tinha morrido. Eu estava ali para cumprir um ponto. E aí eu falei, bom, e aí, o que eu faço? Vou embora? Não, porque eu tinha um ponto. Eu tinha que... Exatamente, Pimposo. É que o marasmo dele tá bom. Comendo bem, vestido bem, não passando veneno. É isso aí. Por isso que tá. Por isso que você quer ficar no marasmo. Recebeu, cara? Você continua pelos ossos do ofício. Claro. Ou pelo compromisso que você tinha assumido. Mas estava na cara que a solução não era a solução armada. E a prova disso foi que quando a esquerda se arregimentou em torno da ideia de ir pela política, fortalecer o MDB, e fazer campanha das diretas, derrubou-se a ditadura. Derrubou-se a ditadura. Nós estivemos muito próximos de voltar a este tempo se reelege o Bolsonaro, como estamos vendo nos Estados Unidos. O mais dramático é você ver o povo votar para de novo. Porque uma coisa era você achar, não, aquilo foi um acidente da história, não se repetirá. Se repetiu. Sim. Se repetiu, aliás, com ampla vantagem, com 3 milhões de votos a mais. Tá certo? A outra ele tinha perdido, né, no voto popular, né? E ganhou nos 7 estados pêndulo. Ou seja, é irretorquível que a vontade do povo americano era elegê-lo. Então, você nesse momento jogar brasa na sardinha do governo Lula é um equívoco político grave, eu acho. Grave. Agora, eu não tenho que engolir sapo. Esses caras ficaram malucos, esse cara é maluco. Mesmo. Muito simples para mim fazer aqui o papel do herói. Entendeu? Ele tem. Sim. E construiu a carreira dele todinha assim. O que o Jones confunde é que o Lula é um conciliador por natureza. Isso não significa ser de centro-direita. E ele não está fazendo... Como que um governo de centro-direita faz a declaração que ele fez ontem? Ah, é? Querem tomar de quem não tem? Então vamos começar pelos milionários, pelo exército, pela Câmara, pelas emendas, por não sei o que e tal. O cara é mentiroso, Juca. Pelo amor de Deus, cara. É um cara mentiroso, pô. Mas tem político mentiroso. Não sei se esses velhos bobos tá com seus bobeiras essa altura do campeonato. Mas tem velho mentiroso político. Político e mentira é quase sinônimo. O que mais tem amigo político mentiroso? Isso é um homem de centro-direita falando? Não. Minha Agora, avó... ele conseguirá fazer isso? Essa é... Ou aponta um caminho de quem consiga. É isso. É isso. E aí parece contraproducente. Veja como derrubaram a Dilma, amigo. Sim. Veja como derrubaram a Dilma. E aí me parece, eu me lembro de várias pessoas que, por exemplo, na época do governo Bolsonaro, que eles são comedor de PIB e comedor de palestra. É isso aí que eles se alimentam, entendeu? De manhã eles comem um pouquinho de PIB. Na hora do café, no almoço eles comem declaração. Aí no café da tarde mais um pouquinho de declaração. Na janta eles comem mais um pouquinho de PIB. Uma boa pratada de PIB, né? E à noite aí eles fazem a ceia de mais uma declaração. É disso que eles vivem. Só vive disso. Declaração e PIB. Foram importantes para o que o Bolsonaro se elegesse, que começaram a falar assim, puta, vamos sair desse cara, Isso. que esse cara não é tanto quanto a gente imaginou. Isso. E aí começou a dar fogo amigo o tempo todo. Isso. Me parece fogo amigo. Não, do outro lado, eles não têm o menor pudor de se matar entre eles pelo poder. Assim. Desse lado deveria ser mais civilizado, né? Mesmo assim... E aí, conversando com o Calejon, assim... Nós perdemos a eleição, ganhamos... Não, e tudo é um pânico moral, né, velho? Tudo é um pânico moral. Vocês reparam o que eu falei ali atrás? Tipo, a conversa tá apertando, mano. Ninguém discute o mérito do Jones. Ninguém discute o mérito do Ciro. Tipo assim, ó, tá acontecendo isso. Vai cortar negócio de BPC. Vocês vão deixar cortar?
Ninguém discute o mérito. Vai cortar o BPC. Ninguém discute isso. Eles tiram o mérito, atacam a pessoa, né? Começa a campanha difamatória na pessoa, né? E pânico moral. Bolsonaro, extrema-direita, ditadura, é isso. Tá ligado? Então você tá... O povo brasileiro, de uma forma geral, por essa mídia progressista, está proibido de discutir o mérito. Tá? É proibido. Nós estamos proibidos de discutir o que vai fazer o país ser um país melhor, mais justo, acabar com as nossas mazelas. Nós estamos proibidos de discutir isso. Porque se a gente entrar para discutir isso, vai vir a desmoralização, né? A difamação que o Jones está sofrendo agora, como o Ciro sofreu, né? E tantos outros. E vai vir o pânico moral. Eleição, Ah, sim. Agora, é a eleição mais fraudada da história. Não é o que ele fala, é o jeito dele. Que papinho. E só fala sobre o Pelego, não sobre o Jones. É exato, né? Como é que é? Quando Manuel fala de Pedro, a gente aprende mais sobre Manuel do que sobre Pedro. História do Brasil, né, Zé? Do ponto de vista do derrame de dinheiro. Tanto que né? para consertar a economia Isto. É. é uma baita dificuldade. Porque esse cara derramou. Eu estava vendo uma entrevista do Haddad, o desarranjo que fizeram em tudo. Isso. Bolsa Família. Aliás, Bolsa Família, estatística, IBGE. Sim. Pô, é um negócio absurdo que aconteceu. Então é complicado, é muito complicado. Nós estamos presos ao pior Congresso, e o Congresso que virá aí será pior do que esse aí. É o que o doutor Ulisses falava, né? É. E o professor João Rocha falou também. Ele falou, é impressionante como o brasileiro... Não dá pra falar que o brasileiro é um ser meramente... Obrigado pelo 5, Adriano. Lula de centro-direita, Pelego ser conciliador. Segundo o Juca, é o mesmo que China imperialista ser globalização institucionalizada, segundo Jabur. Tamo junto, Adriano. conservador, porque das últimas eleições a esquerda ganhou a maioria, mas no Congresso, para eleger os congressistas... O Mário Covas dizia que o povo era tão sábio, que o povo estabelecia o equilíbrio. Então ele votava majoritariamente no executivo em tal cidadão, mas... E o BPC? E o corte do BPC? E o ensaio ao ataque ao seguro-desemprego? Eu nunca vai falar sobre isso. E o ensaio ao ataque aos pisos constitucionais de saúde e educação? E aí, vai falar disso quando? E o ensaio ao corte no salário mínimo? No ganho real do salário mínimo? E aí, vai falar disso quando? Quando vai falar do mérito? Vai deixar? Vai relativizar? Vai passar? Vai mudar de assunto sempre? Vai fazer o quê? Votava no legislativo de maneira a não dar maioria ao cidadão para ele ter que compor, para ele ter que fazer política, entendeu? Essa era a leitura. E o Covas dizia, o povo nunca erra. Né? O que eu me reservo o direito de dizer que erra sim, mas enfim. A voz do povo não é a voz de Deus. Não Até é. porque Deus não existe. Até porque se voz do povo fosse a voz de Deus, eu falei isso uma vez O pro Corinthians meu era avô. campeão sempre. Eu falei isso, meu avô falou isso uma vez pra mim, esse meu avô falecido. Eu falei, então peraí, o povo estava certo quando decidiu soltar Barrabás? Ele muito cristão. Aí ele ficou sem resposta. É isso. Exatamente. É isso. Aí ele falou, Ali foi um pois bem. Não. E é coisa da Secom isso aí. É, do jeito que funciona as coisas, parece que é coisa da Secom. Não tem quem tire a minha cabeça que isso é coisa da Secom. Isso é orquestrado, não é todo mundo pensando assim, não. Não é, porque você começa a conversar parada tal, alguém já começa a refletir e fala, não é possível, o cara tem um ponto. Não, bicho, mas aí você não tá propondo nada. Alguém já começa a fazer isso e cria uma terceira opinião, uma quarta, e a confusão vai rolando. Você pode ver esse 6x1. 6x1, cada um vai pra uma coisa, cada um pega um negócio, cada um vai pra um lado, né? Esses caras não, esses caras é tudo igual. O pensamento deles é tudo igual. Aí você fala assim, não é possível, cara. Isso é editorial. Só pode ser editorial. Não é uma cabeça pensando nisso e mandando falar isso. O Pleiba pode falar isso enquanto enche o rabo de dinheiro da KTO. Tem mais essa ainda, né, velho? Tem mais essa ainda, né? É pra acabar de lascar o peão mesmo, né? Esse é um fudido mesmo, velho. Mas é um fudido mesmo. Brasil chega tarde, como é que é?
Brasil chega tarde à discussão do fim da jornada de 6 por 1, disse o secretário da Fazenda.